Ô, Rafinha, deixa eu... Vai. Eu quero falar um negócio muito importante, peço atenção de todos vocês, que é um negócio... Não, é um negócio sério, né? E eu quero aproveitar esse espaço, cara, que a gente tem aqui. E eu acho que eu tenho a obrigação de fazer isso porque é um negócio que eu quero falar sobre racismo, que é uma situação que aconteceu ontem. Eu acho que, como negro, eu tenho que aproveitar esse espaço aqui pra exercer minha representatividade, tá? Então eu peço a colaboração de vocês. Ontem teve um humorista chamado Yuri Marçal que veio fazer apresentações aqui no Sul, e ele fez a apresentação em Porto Alegre, e ele passou por uma situação onde ele pegou um carro de aplicativo, que a gente não precisa citar a empresa, né? Não vem ao caso, não tem nada a ver. É o motorista. É um motorista, e daí ele sentou atrás e o produtor sentou na frente ao lado do motorista, e eu tô falando porque eu me comprometi em falar isso. E daí o motorista olhou pra ele, segundo ele, né, relato dele, e disse assim: cara, não senta atrás de mim, porque senão eu vou ter que te dar um tiro. Assim? Assim. Tá no Gaúcha De graça. de hoje a matéria. Se você tiver curiosidade de conhecer a história mais a fundo, por favor, procure lá em Gaúcha. Mal pra caramba. Ele é baiano, né, residente do Rio de Janeiro. Ele ficou em estado de choque tremendo e ele cancelou a corrida na hora, desceu e ele sentou num lugar que aparentava ser um bar, e daí ele tava com medo, ele gravou um vídeo, colocou no feed dele porque o motorista dava algumas voltas por ali. E ele tava com medo, porque não sabia se o cara tava armado ou não. Então ele pediu apoio, vários artistas apoiaram ele e tal. E, cara, eu acho que é a minha obrigação vir aqui falar, porque não é segredo pra ninguém, cara. A gente vive num estado que muita gente pode dizer que não, mas é um estado racista, cara. É difícil de viver no Rio Grande do Sul. E eu não tô generalizando, mas é muito difícil, porque aqui tem poucos negros e, principalmente, tem poucos negros em ascensão dentro do que fazem. Então é muito difícil, e eu vivo isso todo dia porque eu tô dentro de lugares onde eu não costumava estar, e onde eu sou minoria. Cada vez mais eu sou minoria onde eu tô. Onde eu chego no palco de um teatro, sabe, em grandes empresas, sendo parceiros de grandes empresas. Então eu tenho a obrigação de falar isso. Eu converso com o Yuri Marçal ali no WhatsApp também e tal. Por ser humorista, enfim, a gente tem uma relação. Eu fui ali e prestei a minha... Solidariedade. Isso. Eu falei com ele, cara, isso aí eu passo, precisar de alguma coisa, beleza. E tiveram algumas pessoas que foram ali em resposta me criticando, né? Porque tem muita gente que, infelizmente, ainda hoje não entendeu o que é o meu trabalho. Então eu queria aproveitar esse espaço e falar sobre algumas coisas que, de certa forma, me incomodaram ali. Porque tem muita gente que não entendeu o meu trabalho e soltou algumas coisas assim, tipo... o que tu quer falando? Tu é suspeito pra falar porque tu vive denegrindo o nosso povo, tu faz piada pra branco, tu presta um desserviço pro nosso povo negro no estado do Rio Grande do Sul, tá? Então eu ali debati com algumas pessoas. Depois de um tempo o Instagram derrubou a publicação dele. Ele disse que derrubou a publicação dele. Então eu fiquei pensando assim, o que seria um serviço pro nosso povo negro? E eu queria aproveitar esse espaço para falar um pouco do meu trabalho. Cara, quando eu comecei a fazer áudios, eu comecei a relatar coisas dos negros, falando da vida dos negros, mas falando de nós negros e me encaixando dentro das situações, porque eu nada mais fiz do que relatar tudo aquilo que eu vivi e tudo aquilo que eu passei. E muita gente demorou a aceitar, porque a gente vive num país, num mundo hipócrita, né? Onde se tu ir pra mídia e daqui a pouco falar assim, exemplo, tá? Eu sou negro e eu sou sincero, eu quero ser sincero. Muitas vezes aconteceu alguma coisa, eu derrubei um copo em casa e falei, putz, fiz uma negrice. Mas se eu falar isso ao vivo, ou se eu falar isso num vídeo, todo mundo vai apontar o dedo, sendo que todo mundo fala isso. E, cara, eu quero dizer aqui que eu não sou hipócrita, eu sou verdadeiro e eu não tô com meu perfil privado. Eu tô aqui falando, eu boto minha cara, as pessoas sabem onde me achar. Então, eu acho justo que as pessoas entendam mais sobre o meu trabalho. O meu trabalho é uma crítica social onde eu conto as coisas que eu passo. Tipo, que eu contei o que aconteceu no aniversário do Ariel com o Nego Marvin, que o cara veio assim e falou, meu, que hora começa o pagodão? Porque ele é negro. Ele falou, eu não toco. Ah, então me serve um energético ali com vodka, por favor. O que é isso? É engraçado na hora que eu tô contando, mas na hora não foi engraçado. A gente queria quebrar o cara a pau. Claro, ó. Só que ao mesmo tempo a gente pensa assim, cara, o cara não era ruim. Ele chegou assim, que hora começa o pagodão? Ele é um ignorante, que hora começa o pagodão? Porque ele queria se entrosar com a gente. Ele não tem vontade que a gente morra, ele não quer fazer nada de mal. Então, tipo assim, antes de dizer fogo nos racistas, eu gostaria de dizer fogo nesse sentimento doente. Eu não quero colocar fogo em ninguém. Eu quero que as pessoas entendam que não é a cor da sua pele que forma o seu caráter. E hoje, o maior serviço que eu presto pra todo mundo,
Eu acho que é o seguinte, cara, eu tô mostrando que o negro pode sim estar num programa de sucesso no Sul, o negro pode estar num teatro sem ter que estar limpando o chão do teatro, o negro pode crescer na vida, pode ter roupa legal, pode se vestir do jeito que quer, sem precisar roubar, sem precisar matar. Eu conto uma história pros meus amigos do Blackcast, que é um programa, inclusive, que eu fiz só de negros, né, influentes, que eu falei o seguinte, num dia lá, num after nosso, que eu falei o seguinte, cara, eu passei uma dificuldade tão complicada, né, porque a minha mãe me criou sozinha, eu não tive um pai presente. E com 7 anos de idade, eu já sabia que às vezes a minha mãe me mandava deitar às 19 horas, às 18, eu ficava pensando, faltou alguma coisa. Ela me mandava deitar cedo porque não tinha janta, porque não ia ter janta. Só que eu tinha noção que se eu cobrasse uma janta dela, eu ia deixar ela frustrada porque ela ia ter que me explicar. E aos 7 anos eu já tinha essa noção. Eu fui com o meu McDonald's quando eu tinha condições de comprar o meu próprio McDonald's. Então, tipo assim, cara, eu não sou um cara que gosta de vitimismo e eu nunca vou justificar os meus fracassos pessoais também com a cor da minha pele. Eu sempre fui de correr atrás e o maior serviço que eu presto a todo mundo que se sente representado pelo meu trabalho é mostrando sim que um negro é capaz. Pra quem não sabe, isso nunca foi noticiado, mas eu sou o primeiro humorista negro do Rio Grande do Sul e isso tem que ser respeitado. Entendeu? As pessoas têm que respeitar e têm que procurar entender antes de apontar o dedo. E a gente tá vivendo um momento muito complicado que faz tempo que eu já queria esse espaço aqui pra falar. Cara, acontece que existem muitos negros de internet. Que eles só estão esperando um bode expiatório e um momento como esse pra, assim, ó, mostrar o movimento que eles fazem, mas no dia a dia eles não fazem nada pra mudar, pra ajudar outros negros. E pior, eu tenho muitos amigos negros que se criaram comigo e quando me viram bem, falaram assim, o negão agora tá sem graça. O negão se vendeu porque o negão tá na RBS, o negão tá de carro. O negão não tá fazendo só humor, o negão tá vendendo umas coisinhas. Então, tipo assim, tem muita gente que é nossa, e eu não falo só de negro, eu falo de pobre, que sempre teve do nosso lado, que não tá feliz com o nosso sucesso. E as pessoas vão ter que entender que, a partir de agora, tem uma representatividade e que seja mais comum e que os negros sim vão crescer e que isso se torne rotina. E eu quero agradecer aqui a RBS e a todos vocês pelo espaço de exercer essa representatividade. Porque se vocês não tivessem me dado esse espaço, eu não poderia mostrar o meu trabalho e mostrar o quão eu sou capaz de lutar sem precisar fazer nada de errado. E é esse o meu pronunciamento sobre isso aí. Muito bom. Dale, Nego G. Lindo. Tu tá aqui porque tu é bom, cara. É isso aí. Só por isso que tu tá aqui. Cara, assim a gente encerra o Pretinho. Obrigado pela sua audiência. Cuidado aí no trânsito. Vamos pensar um pouquinho agora, né? Todo mundo se respeitar. Dá uma refletida. É verdade. Beijo. Você se divertiu com Pretinho Básico. Em 15 minutos, o áudio deste programa estará em pretinho.com.br e no aplicativo do Pretinho para o seu smartphone.